tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre sujeito e predicado de uma forma bem fácil. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, o predicado é a informação dada para o sujeito. Uma forma fácil de detectar esses termos nas orações é perguntando quem ou por quê. Sujeito indica quem faz a ação, sofre ou participa. Nós temos aqui um exemplo bem fácil. O cachorro latiu muito ontem. Quem latiu muito ontem? O cachorro. Então, nós temos aqui o sujeito simples. Quando o verbo participa de uma oração, faz referência a um sujeito de núcleo útil. A um sujeito de núcleo único. Temos um sujeito simples. Temos aqui o exemplo. A menina leu o livro. Quem leu o livro? A menina. Então, nós temos o sujeito simples, que é a menina. E nós temos o sujeito composto, quando o verbo principal de uma oração faz referência a dois ou mais núcleos do sujeito. Temos um sujeito composto. O exemplo é: Carlos e João chegaram cedo. Quem chegou cedo? Carlos e João. Então, aí nós temos o sujeito composto. Nós temos o sujeito oculto. É aquele que não aparece na oração de forma explícita. Podemos dizer que sabemos que ele está ali, mas não conseguimos vê-lo. Estudamos muito para a prova. Quem estudou muito para a prova? Fomos nós. Então, nós sabemos que tem ali um sujeito oculto. O sujeito indeterminado é aquele que faz referência a alguém, mas não o identifica. Temos o exemplo: dizem que vai chover muito amanhã. Precisa-se de funcionários. Nessas orações, a gente não consegue identificar o sujeito. Nós temos também o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. O sujeito inexistente ocorre quando chamamos de oração sem sujeito e é acompanhado por um verbo impessoal. Os verbos impessoais não são acompanhados por sujeitos e podem indicar fenômenos da natureza, tempo decorrido, existência ou acontecimento de algo. Exemplo: choveu durante a noite. Há 2 alunos na sala. Então, aqui nós temos um sujeito inexistente. E nós temos o predicado, que é o termo que contém o verbo e as informações sobre o sujeito. Exemplo: os alunos fizeram a prova. Então, quem fez a prova foram os alunos, é o sujeito, fizeram a prova, é o predicado. Então, nós temos o predicado verbal. Indica uma ação sendo constituído de um núcleo, que é um verbo nocional. Verbo que indica uma ação. Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito. Por exemplo, nós caminhamos muito hoje. O núcleo é caminhamos. Cheguei hoje de viagem. Qual que é o núcleo? Cheguei. O cliente perdeu os documentos. O núcleo aí dessa oração vai ser perdeu. Predicado nominal. Indica estado ou qualidade, sendo constituído de um verbo de ligação. Verbo que indica estado. E o predicativo do sujeito. Complementa, contribuindo-lhe uma qualidade. Há somente um núcleo caracterizado por um nome, substantivo ou adjetivo. Por exemplo, Alan está feliz. O núcleo é feliz. Fiquei exausta. Então, aí nós temos exausta como núcleo. Ele continua atencioso comigo. O núcleo é atencioso. Predicado, verbo nominal. Ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado, sendo constituído por 2 núcleos, um nome e um verbo. Por exemplo, Susana chegou cansada. Os núcleos são chegou e cansada. Terminaram satisfeitos do trabalho. Os núcleos são terminaram e satisfeitos. Temos mais um exemplo. Considerou a caminhada desagradável. Os núcleos são considerou e desagradável. Para identificar um predicado verbal nominal, o verbo que indica a ação está expresso na oração. O verbo que indica o estado. Então, para a gente fixar fixar todas essas coisas que a gente falou, de predicado e do sujeito, então vamos fazer uma pequena atividade. Então, vamos lá.
A primeira pergunta é: a menina correu no parque. Então eu quero que vocês identifiquem para mim quem é o sujeito e quem é o predicado. E aí, conseguiram responder? Então vamos lá. A menina correu no parque. Quem que é o sujeito? Então vamos fazer a pergunta: quem correu no parque? A menina. Então nós temos aí o sujeito. E qual que é o tipo de sujeito? Sujeito simples. E o predicado? Correu no parque. Então, qual o predicado que nós temos? O predicado verbal. A nossa segunda pergunta é: os meus amigos estudam muito. Então, vamos lá, vamos identificar o sujeito e o predicado. Vamos dar um tempinho para você poder responder para a gente. E aí, conseguiram responder? Então, vamos lá. Os meus amigos estudam muito. Vamos descobrir quem é o sujeito. Os meus amigos estudam muito. Quem estuda muito? Os meus amigos. Então, nós temos aí um sujeito composto. E o predicado? Nós temos um predicado nominal que é estudam muito. Agora aqui mais uma atividadezinha. Nós viajamos ontem. Vou dar o tempinho para vocês poderem responder. Então, conseguiram responder? Então, vamos lá. Nós viajamos ontem. Quem que é o sujeito? Nós. Então, é um sujeito simples. Viajamos ontem vai ser o nosso predicado verbal. Então, vamos lá para a nossa última perguntinha. O professor explicou a lição. Então, eu quero que vocês falem aí para mim quem é o sujeito e quem é o predicado. E aí, conseguiram responder a nossa última pergunta? Então, vamos lá. O professor explicou a lição. Quem que é o sujeito? A gente pergunta para o verbo. Quem explicou a lição? O professor. Então, nós temos o sujeito, o professor, sujeito simples. E o predicado explicou a lição, que é o predicado verbal. E aí? Gostaram da explicação sobre sujeito e predicado? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Até a próxima!